Olá, seja muito bem-vinda ao programa Viva do Yoga. Hoje um tema extraordinário, relaxamento para vencer traumas, né? Esse é um tema muito interessante. E esse programa é o episódio de número 35. Eu estou aqui com três equipamentos, o meu computador que leva para o YouTube, o meu celular que leva para o Instagram e outro computador que tem um mapa mental. E, claro, para aliviar a minha garganta, um pouquinho de chimarrão. Bom, vamos lá. Oportunidade. Por que você deveria ver essa live? Há um tipo de conhecimento que leva o professor de yoga a um outro patamar, a um outro nível. Então, imagine aquele professor que tem aquele conhecimento básico, né? O que ele sabe? Dar uma boa aula, né? Orientar o aluno na sala de aula e para por aí. Esse professor tem um conhecimento extremamente limitado. Para que você viva do yoga, né? Para que você viva do yoga tendo alunos suficientes, você precisa se destacar. Você precisa ter um conhecimento que seja de alto valor, de alto nível, em uma série de circunstâncias. Então, uma coisa é você ensinar o aluno a relaxar naturalmente, com uma prática de yoga, chega um momento do relaxamento e você ensina o aluno a relaxar. Esse é o relaxamento básico, é o relaxamento comum, e uma coisa diferente, num outro patamar, num outro nível. É quando você ensina o aluno a relaxar para ele vencer bloqueios emocionais, para ele vencer traumas, para ele vencer desafios emocionais que ele ainda não venceu. E claro que para você ensinar, você precisa saber. Você precisa saber as diferenças, você precisa saber os limites, quando eu posso usar, até o limite que eu posso ir, como eu posso fazer essa jornada. E isso é o que veremos nessa live de hoje. Então, fique comigo. Bom, eu tenho aqui vários exemplos de alunos que venceram traumas através do relaxamento. Você pode dizer só através do relaxamento? Não. O yoga é um conjunto e vai atuar, né? Todo o conjunto vai atuar no ser humano de maneira global. Mais especificamente, o relaxamento é um momento generoso para você enfrentar esse tipo de situação. Então, uma coisa muito interessante, né? Às vezes, alguns alunos, se você já tem muitos alunos, ou se você já dá aula há um bom tempo, às vezes a pessoa entra no relaxamento, chega um momento ela começa a chorar, por exemplo. Ela começa a verter lágrimas. Alguns choram em silêncio ali, né? Só corre as lágrimas e coisa. E os outros, às vezes a pessoa precisa sair da sala. Às vezes a pessoa dá um salto. Ela está relaxando, de repente dá um sobressalto. Essas coisas acontecem, eu estou só dando esses dois exemplos, porque quando o relaxamento atinge uma determinada profundidade, ele começa a soltar os traumas emocionais. Qual que é a ideia básica? Você precisa imaginar que toda tensão emocional, toda tensão nervosa, todo o trauma, ele está no corpo de alguma maneira, através de tensões musculares, tensões articulares, tensões de órgãos, de tecidos. E quando eu faço o processo de descontração, de relaxamento, eu chego num ponto em que eu começo a soltar essa musculatura, ou essa articulação, ou esse tecido, que tem ali uma memória traumática, que é o trauma, o desafio emocional foi guardado nessa região. E quando eu solto aquela musculatura, eu começo a soltar o trauma. E aí é normal, no processo de soltar o trauma, que algum tipo de emoção venha, e nós vamos falar isso daqui a pouco, mais tarde. Então, continue comigo. Você sabe, eu sou Clério Berti, estou nessa jornada Viver do Yoga, o episódio 35, para aquelas pessoas que querem viver do yoga e são professores formados ou estão se formando, ou professores que já vivem do yoga, mas ganham pouco, para que o professor faça uma jornada. Viver do yoga com dignidade, ele ganha um dinheirinho bom para pagar suas contas, para ter folga, para poder fazer bons cursos, comprar bons livros e assim por diante.
Bom, o que é? O que é o relaxamento para vencer traumas? E o que não é? Relaxamento convencional. Quando eu faço uma descontração, a maioria dos professores de yoga ensinam apenas e tão somente descontrair o corpo. Então, o professor ensina, relaxe pernas, relaxe pés, pode ir com mais nível de detalhes, né? Relaxe dedos, relaxe pés, tornozelos, pernas, joelhos, coxas, né? Você vai induzindo parte por parte de uma maneira mais detalhada ou de uma maneira um pouco mais genérica. Relaxe pernas e pés, relaxe quadris, sabe? A diferença é, se o aluno for muito iniciante, às vezes ir mais devagar facilita. Bom, esse é o relaxamento do corpo. A grande maioria, mas a grande maioria, induz o aluno a descontrair o corpo e para por aí. Aí ele não tem mais ferramentas para continuar. Então, esse é um relaxamento convencional, um relaxamento simples, que relaxa basicamente o corpo. Relaxa as emoções. Alguns alunos que já são treinados, eles vão para o mundo emocional, para o mundo mental. Mas é frequente que muitos alunos só relaxam o corpo. Claro que se ele relaxa o corpo e não relaxa as emoções, esse relaxamento vai ser profundo? Não, ele vai ser um relaxamento simples. Se eu quero utilizar o relaxamento para ir mais profundamente, ou seja, para eu atingir determinados traumas, eu tenho que aprofundar. Quanto mais superficial eu fico, menos energias bloqueadas eu libero. Em vez de traumas, vamos chamar energias bloqueadas. Quanto mais profundo eu vou, mais eu começo a liberar, né? Quando eu aprofundo, eu começo a liberar energias bloqueadas. E aí, claro, se o professor relaxa só o corpo, como a grande maioria dos professores faz, vai liberar energias bloqueadas? Muito provavelmente não. Um outro aluno que, por conta própria ou por facilidade, vai mais profundamente, vai liberar, mas não é a regra. Então, o que é? É um relaxamento para atingir uma profundidade suficiente, capaz de começar a liberar energias bloqueadas. Que é diferente do relaxamento comum, que no relaxamento comum não tem essa preocupação, o professor simplesmente induz o aluno a relaxar. Um jeito errado de executar esse tema. Não vamos dizer um jeito errado especificamente, mas um professor, ele pode estar num nível de conhecimento profundo, se destacar num outro patamar de conhecimento, ou pode ser um professor que tem um conhecimento mediano. Então, um jeito errado, digamos assim, errado de executar esse tema, é o professor ficar na mediocridade, ficar naquele conhecimento básico e não aprofundar. E um jeito certo de fazer é o professor aprender estruturas, conhecimentos, maneiras de fazer e de ensinar que produzem, que levam um aluno a um outro patamar da existência. Né? Um aluno que utiliza o yoga e o relaxamento para desbloquear energias, né? Energias densas, energias bloqueadas, para liberar esses bloqueios, ele vai atingir outros níveis de consciência. Ele vai atingir outros níveis de percepção, a vida dele vai ficar muito mais leve, muito mais fácil, muito mais feliz. Então, esse aluno, com certeza, ele vai ficar muito mais tempo que ele ficaria. Mas se o professor está num patamar superficial da prática do yoga, do ensinamento do yoga, vai ensinar a relaxar o corpo. Daqui a pouco esse aluno já não tem muito mais novidade em asana, não tem muito mais novidade em relaxamento, não tem muito mais novidade em pranayama, porque ele não aprofunda, ele fica somente fazendo a técnica, ele não faz filosofia, ele não se transforma, ele simplesmente faz a técnica. E aí, o que que acontece? Esse cara vai parar. Escreva um pequeno passo que você pode fazer agora. Agora e agora. E sempre é você se aprofundar. Quando tiver a oportunidade de um conhecimento de valor, um conhecimento de quem tem experiência, e você pode utilizar esse conhecimento, aproveite, se você quiser viver do yoga.
Se você quiser gerar uma renda suficiente para viver com dignidade, pagar as suas contas, fazer bons cursos, comprar bons livros, né? Ter a tranquilidade de ministrar a prática para os seus alunos sem a preocupação de pagar as contas, porque você tem um número bom de alunos. Perguntas. As pessoas confundem o que significa isso, né? O que significa o relaxamento para liberar energias bloqueadas, para liberar traumas. Eu não diria que as pessoas confundem. Eu diria que as pessoas, grande maioria dos professores de yoga, não sabem. E muitos professores não sabem, primeiro, porque fizeram um curso de formação muito simples, muito rápido. Né? Quantos professores de yoga se formaram aí com cursos de 6 meses, 8 meses? Né? Segunda coisa, se o professor fez um curso rápido para se formar e continua praticando com outras pessoas que têm um orientador, perfeito. Ele não aprende o que deveria aprender no curso de formação, mas ele continua os seus estudos. Muitos professores fazem o curso de formação, começam a dar aulas e param de praticar, tanto a prática dele sozinho, quanto a prática dele com outros professores, professores mais antigos, mais experientes. E aí ele diz que pratica dando a aula para o aluno, ministrando a prática e praticando junto, e ele mente para ele mesmo dizendo que ele está a praticar. Então, esse professor, ele não tem conhecimento, não foi apresentado técnicas profundas, não foi apresentado maneiras diferentes de fazer a prática e de ensinar para o aluno que traz resultados não apenas no nível básico, mas trazem resultados diferenciados. Então, as pessoas confundem o que significa isso, a grande maioria não sabe o que significa isso, quer dizer, não utiliza, não sabe que através do relaxamento profundo, bem orientado, ele consegue, né, desbloquear energias. Bom, quais tipos de relaxamento existem? Claro, aqui, no relaxamento para tirar, desbloquear energia, o momento muito generoso é o momento do relaxamento. Quando eu deito para relaxar, especificamente para relaxar. Isso para o aluno novo. O aluno antigo, né, o praticante antigo, ele relaxa fazendo respiratório, por exemplo. Então, se para o aluno novo ele precisa de um momento para relaxar, quando você reduz a luminosidade, quando você coloca uma música mais propícia para relaxamento, quando você muda o tom de voz, faz uma voz mais de relaxamento, de indução, quando você cria essa estrutura, ele relaxa, consegue relaxar. O praticante que já tem um treinamento, o praticante antigo, ele não precisa disso. Então, ele pode fazer técnicas de relaxamento e a liberação de energias bloqueadas, não só durante o relaxamento, mas em outros momentos. Eu citei o pranayama, porque o pranayama é um momento generoso para você liberar energias. Quer dizer, porque daí você, se você sentar fazendo pranayama, você consegue relaxar profundamente, isso é possível, e com assim, quando você combina uma descontração profunda com uma respiração em pranayama, você aumenta, você amplia os resultados muito, intensamente. Quando você faz técnicas de alongamento, por exemplo, alongamentos soltam tensões. E se você tem uma tensão que gerada por um bloqueio emocional, por um trauma, e você consegue, através do alongamento, soltar essa musculatura, você vai ter esse efeito. Né? Você vai ter esse efeito, só que não é alongamento na força, na marra. É um alongamento com descontração física, emocional e mental. Né? Algumas pessoas têm alongamentos extraordinários e não desbloquearam energia, porque eles não fizeram o caminho que precisa ser feito. Aí, veja bem, se é um aluno antigo, que ele, através de uma técnica de alongamento, ele chega naquele ponto que é necessário para tirar o trauma, desbloquear aquela energia.
Aí ele respira de maneira relaxada, profunda em pranayama. Então ele combina alongamento com a respiração. Aí ele combina relaxamento. Quer dizer, ele está ali profundamente relaxado. Aí ele combina com a condução mental, a construção do mindset. É conduzir esse relaxamento para especificamente desbloquear aquele trauma, aquela energia bloqueada. E aí ele tem uma combinação que é muito, muito, muito poderosa. Claro que daí, para você fazer isso com alongamento, você precisa de alongamentos mais longos. Quer dizer, se você faz práticas de alongamento, que você fica ali 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, não dá tempo para você relaxar, para atingir esse nível. Você tem ali um relaxamento, e claro, se for um praticante antigo, um professor, tem um relaxamento mais profundo, mas não o suficiente um relaxamento para você tirar traumas e desbloquear energias. Eu tenho uma prática aqui na escola que eu chamo de prática intermediária, que ela é uma permanência em cada asana de 3 minutos. É um asana de força, um asana de alongamento, um asana de força, um asana de alongamento. Por que ela chama intermediária? Primeiro, porque ela é mais longa, e uma das razões é o tempo de permanência em cada asana. A gente fica 3 minutos em cada asana. Se é um praticante antigo, que tem a capacidade de descontração, permanência de 3 minutos em um asana de alongamento, esse praticante antigo consegue ajustar a respiração, para que a respiração seja em pranayama. Ele consegue relaxar profundamente, porque o praticante antigo, ele relaxa muito rápido, não precisa de muito tempo. Ele consegue, então, relaxar profundamente, ele consegue atingir níveis profundos de alongamento, atingir alongamentos em estruturas que possivelmente estão com energias bloqueadas. E ele, então, consegue atingir níveis de profundidade e de desbloqueio energético bastante intensas, né? E por isso chama prática avançada. O que tem de técnicas avançadas? Nessa prática não tem técnicas avançadas. É uma prática normal, com os tempos de cada técnica, não só nos asanas, mas nas outras técnicas também, com tempos diferenciados, que permite tempos de permanência em cada técnica que permite esse aprofundamento. Ou seja, quais tipos de relaxamento existem para você desbloquear energias, para você tirar traumas, né? O relaxamento ele pode ser feito em vários momentos, claro que para o aluno iniciante deitar-se para relaxar, com música adequada, com tom de voz adequado, com luminosidade adequada, vai ser mais fácil, mas depois, quando começa a passar essa fase, ele pode utilizar o relaxamento em vários momentos para fazer, então, o desbloqueio do trauma. Por que é importante? A importância no yoga, né? Por que é importante você fazer um relaxamento, não só para aquela descontração superficial? Parte eu respondi, mas vou reforçar. Porque se você quer viver do yoga, professor de yoga, você tem que ter um conhecimento diferenciado. Você tem que estar num outro nível. Então, se eu tenho um conhecimento de como desbloquear traumas, como desbloquear energias, utilizando as ferramentas do yoga, e aí aqui, hoje a gente está usando o relaxamento, mas você viu que o respiratório é um outro mecanismo, o alongamento é outro mecanismo, e esses mecanismos eles podem trabalhar simultaneamente quando eu estou fazendo uma prática, né? Quando você tem esse conhecimento e conduz de forma adequada, o aluno avança. O aluno deixa de ser um aluno de técnicas de yoga e passa a ser um aluno de yoga. Eu brinco com isso porque o professor de técnicas de yoga ensina técnica e o professor de yoga ensina transformação. O aluno que é aluno de técnicas do yoga, ele aprende a fazer a técnica ali, né? Um relaxamento seria um relaxamento superficial, às vezes ele está fazendo um alongamento, a mente totalmente dispersa,
né? Ele não está concentrado, ele não está relaxando, ele só simplesmente está alongando a musculatura, as articulações, os ligamentos, os tendões, os nervos. Ele não está a fazer uma transformação interna durante o seu exercício de alongamento. Então, o professor de yoga que tem essas ferramentas diferenciadas, que sabe conduzir o aluno para que o aluno tenha resultados diferenciados, claro que ele vai ter mais aluno. É só uma questão de tempo. Claro que ele vai ser respeitado no mercado. Claro que as pessoas vão indicá-lo, porque a pessoa que veio, fez aula com ele e mudou alguma coisa mais profundamente, ele vai dizer, aquele professor é bom, aquele professor tem conhecimento, aquele professor você pode ir lá, que eu garanto. Você tem um exemplo de como fazer isso? Como aprendeu e como aplicou em algum aluno? Né? Bom, primeiro, você tem um exemplo de como fazer isso? Primeiro está nos textos. Quando você lê os livros mais profundos de yoga, estão lá nos textos. Né? Não nos livros superficiais, não nos conhecimentos superficiais, mas nos conhecimentos profundos de yoga estão lá. Eu apliquei em mim mesmo, sim. Eu utilizava o relaxamento, né? Eu aprofundei nesse tema quando eu utilizava o relaxamento, só para contextualizar, durante um tempo, muito tempo atrás, eu ia relaxando, chegava num ponto e travava. Né? Eu não conhecia ainda, né? Eu já tinha lido os textos de yoga em que eles falavam essas coisas, mas não tinha experienciado. Então, era um conhecimento teórico. Aí eu chegava, o meu relaxamento chegava a um determinado ponto, e aí vinha uma sensação, alguma coisa que me puxava para fora. Né? E aí eu não consegui ultrapassar. Mas o que está acontecendo? Voltei nos textos e aí vi essa coisa de que você, quando começa a trabalhar essas energias mais tensas, quando você começa a bater, o relaxamento começa a bater. Nesse ponto que começa a soltar o trauma, essa energia bloqueada, o que acontece? Por que, que o psiquismo bloqueia essas energias? Por que, que o psiquismo guarda lá nas profundezas dele, da mente, esse caminho para você não desbloquear? Quando eu tenho uma experiência traumática, uma experiência que bloqueia a minha energia, né, isso gera dor, isso gera sofrimento. E aí, para passar aquela experiência, cada ser humano utiliza estruturas, mecanismos para vencer aquela experiência e continuar a caminhada. E essas experiências, elas são lacradas. Quanto mais profunda for essa experiência, mais forte, mais intensa, o lacre é mais poderoso. Quando eu começo a soltar os traumas, a soltar essa energia, eu começo a vivenciar as mesmas dores que eu tive quando a energia foi gerada. E aí, o psiquismo, num sistema de proteção do indivíduo, quando você começa a acessar, ele começa a tirar você. Não, como se fosse, não, esse aqui, a gente já sabe o que está ali, não mexa com isso, porque é doloroso. E, de fato, é doloroso. Então, o professor que quer tirar traumas dos alunos, quer ensinar, ele precisa saber disso. Porque se o aluno vai de uma vez só e desbloqueia uma forte energia, ele vai ter uma sensação muito, muito, muito ruim. E a chance de que esse aluno pare de praticar é grande. Então, como que eu faço, eu, professor de yoga, para ensinar um aluno a desbloquear energias tensas, traumas? Ele tem que chegar num ponto de descontração que comece a liberar essa energia, porém, não libere só de uma vez. Então, ele chega naquele ponto, fica um pouquinho ali, a ponto de liberar um pouco essa energia e volta. Como no meu caso, né, eu chegava nesse ponto e aí dava um sobressalto. Né? O meu psiquismo me trazia de volta e eu não conseguia relaxar. Aí eu li os textos de novo, entendi, e aí comecei a fazer uma estratégia. Como eu faço uma estratégia para vencer? Eu utilizei o bocejo. Não sei se você imaginaria isso.
Quando chegava nesse ponto de que começava a bloquear a descontração e a profundidade só não avançava como tendia a voltar para a superfície, eu começava a bocejar. Bocejar, induzia o bocejo, e bocejava, e passava. Passava um pouquinho, e aí, no outro dia, na outra prática, exatamente a mesma coisa. E aí, eu venci esse ponto. Algumas pessoas vencem isso naturalmente, mas a grande maioria, quando chega nesse ponto de que começa a liberar energias bloqueadas, traumas, principalmente quando a energia é mais intensa, mais forte, a tendência é jogar a pessoa para fora, para cima, tirar do relaxamento. E aí você precisa usar uma estratégia para não sair muito rapidamente se você quer vencer o trauma. Então, como que o professor de yoga ensinaria, né, esse aluno que está nesse ponto? Primeiro, tem que entender, né, essa lógica. Segundo, tem que observar o aluno, ou o aluno relatar o que está acontecendo. Por que ele chega, né? Se ele relata, chego nesse ponto e aí preciso sair. Chego nesse ponto e não consigo continuar. Chego nesse ponto, acontece alguma coisa. Ou o aluno relata, ou o professor observa. Daí o professor orienta para ele chegar nesse ponto, ficar um pouquinho, ou bocejo, ou mudar a concentração para que ela vá para um outro ponto que não tire do relaxamento, como, por exemplo, concentrar na respiração, ficar um pouco mais e voltar. No outro dia, vai lá, faz a mesma coisa, fica um pouco mais sem sair daquele momento, desviando a atenção para algo que mantém o relaxamento, que não tira, mas que alivia esse embate, como, por exemplo, concentrar na respiração, uma respiração relaxada, fica um pouquinho. E aí o professor começa a aliviar aquela energia bloqueada, ela começa a ser solta aos poucos, de maneira metabolizável, de maneira que o aluno pode, mas mesmo assim o aluno vai ter umas sensações que não serão muito boas, mas vai ser leve, né? E aí, ao você explicar para o aluno o que está acontecendo, né? Por isso que o professor precisa conhecer teoria, né? O professor fala, diz, olha, o processo é esse. Você precisa... Por que você chegou nesse ponto do relaxamento e começa a chorar? Por que você chegou nesse ponto de relaxamento para outro aluno e salta, não consegue aprofundar? Por que você chegou nesse ponto de relaxamento e começa a ter sensações que não são agradáveis? Antes você tinha só sensações agradáveis, agora você está com sensações que não são boas. Por que você chega num ponto da descontração e começa a ficar ansioso? Ou seja, quando eu começo a liberar essa energia bloqueada, esses são alguns dos sintomas. Aquela sensação de paz, de bem-estar que o relaxamento normalmente dá, esse aluno não tem. Ele vai ter outras sensações: ansiedade, estresse, aceleração respiratória. Ele vai ter desconforto, vai lacrimejar, vai chorar. Ele vai ter percepções desagradáveis. Significa que ele começou a liberar, nesse ponto de profundidade da descontração, ele começou a liberar energias bloqueadas. Ele começou a tirar traumas, sabe? E aí, ele tende, nesse mecanismo de proteção, Reich usou uma expressão, né? Resistência é cura de neurose. Bom, vou só fazer esse parênteses. Reich, num dos livros dele, ele conta essa história. Ele dizia o seguinte: as pessoas me pagam para que eu libere as neuroses dela. Quando chega próximo de liberar as neuroses, próximo da rendição, da cura, as pessoas resistem à cura, né? E ele chamou resistência à cura de neurose. E ele não entendia por quê, né? Naquela época, Reich em 1920, 1930, 1940, ele não entendia. Aí depois, sim, ele compreendeu. Qual que é a ideia? Quando você entra ali para tirar uma neurose, né, o organismo resiste porque é um mecanismo de sobrevivência. Você aprendeu a vencer aquela situação agindo daquela maneira. E quando eu penso em mudar o jeito de agir,
né? Tiro aquela energia bloqueada, eu tenho uma sensação de não segurança, ok? Bom, essa é a explicação. E aí, o aluno começa, quando ele chega nesse ponto, aí o professor explica a teoria, explica que é assim mesmo e explica o processo. Tem que ir devagar, não pode ir muito, fica nesse ponto um pouquinho e depois volta, e aí, efetivamente, as coisas começam a dar certo. Claro, o aluno pode explicar isso ou pode explicar de uma outra maneira, né? Às vezes você tem um vídeo específico, por exemplo, uma live como essa, você pode mostrar para o aluno que está nesse processo. Diz, olha só, então o que a gente tem que fazer, né? Você manda um conteúdo por vídeo, por exemplo, o aluno assiste e depois você dá as orientações, né? Ou você mesmo explica. Aí depende de como você organiza, né? Como que você orienta os seus alunos. Você tem um exemplo de como fazer isso? Como aprendeu, né? Bom, como eu aprendi foi isso, né? Lendo os textos, sabia. Quando aconteceu comigo, eu não identifiquei, voltei nos textos, li, e aí comecei a passar esse ponto. Eu, particularmente, usei o bocejo, mas essas outras maneiras que eu disse, aí também pode ser. Né? Você tira a mente daquele ponto, coloca em outro, por exemplo, a respiração, por exemplo, os batimentos cardíacos, fica um pouco mais relaxando e sai. Por que essa descontração que libera traumas, né, consegue gerar benefício? Ele consegue gerar benefício porque você, quando libera uma energia bloqueada, quando você tira um trauma, quando você tira uma neurose, a vida fica muito melhor. E a diferença de fazer técnicas de yoga e fazer yoga é exatamente essa. Porque as pessoas que fazem técnicas de yoga, elas só fazem as técnicas, elas não fazem essa transformação profunda. E o yoga é uma ferramenta, não só pelo relaxamento, mas por todas as outras ferramentas, é para você construir uma energia interna livre, que circule sem empecilhos, sem bloqueios, uma mente serena, tranquila, sem ansiedade, sem estresse, e para isso você precisa fazer a jornada, e parte dessa jornada é liberar os traumas. Os benefícios são extraordinários. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? As pessoas erram porque elas não têm conhecimento de como fazer. Bom, primeiro, não tem nem conhecimento que a descontração profunda tem que ser feita. Uma grande maioria dos professores de yoga não conhece. Os que conhecem, às vezes não sabem como fazer. Então, tem que conhecer e o como fazer do jeito que a gente falou ali. Por onde começar, né? Estudar e acompanhar. Por isso, né, o professor de yoga, ele precisa sempre manter-se estudando, atualizado, manter conhecimento sempre presente, evoluindo, porque senão ele não evolui, né? Ele não atinge esses outros patamares de conhecimento, de destaque, de você realmente ser um profissional que tem um conhecimento de tudo que o yoga pode proporcionar e utilizar nas suas aulas. E claro, isso não acontece do dia para a noite, isso demanda estudo, um estudo consciente, frequente. Um professor de yoga precisa ter tempo para estudo teórico, tempo para prática dele sozinho e tempo para fazer prática com outros professores mais experientes e que orientam a jornada. Qual o maior benefício de você utilizar o relaxamento para vencer traumas, para vencer energias bloqueadas? A pergunta é: você quer ou não quer viver do yoga? Hoje não tem almoço grátis por aí. Você quer realmente um conhecimento diferenciado? Você quer ter alunos? Um professor mediano já não tem mais, né? É preciso você ter esse conhecimento que é um outro patamar, ter uma orientação, um outro patamar, e assim você vai conseguir viver do yoga. Eu quero só fazer um alerta para você, professor de yoga.
né? Se você olhar na internet aí, você vai olhar pessoas vendendo aulas por R$ 30, R$ 40, né? Aulas online, sim, mas só gravadas? Não, aulas ao vivo, tem plataformas aí que oferecem por R$ 40 a mensalidade, aulas ao vivo todos os dias, não presencial, mas ao vivo, mais aulas gravadas. Ouvi gente oferecendo, né, aplicativo, pagando só uma vez R$ 40 para ter acesso ao aplicativo ad eterno, ad infinito, né? Um aplicativo que não é um aplicativo ruim, não é um aplicativo bom, porque o cara não consegue fazer alguma coisa bacana, e a grande maioria dos professores, o que que eles estão fazendo? Como está difícil de ter alunos, né? E eles sentem isso, você, professor, né, que me ouve, você sabe, não está fácil ter alunos. Aí o que que eles fazem? Acham, acreditam que se baixarem o preço vão ter alunos. E aí um professor baixa o preço para ter alunos, e o outro professor baixa o preço para ter aluno, e o outro professor baixa o preço para ter aluno. E hoje nós temos aqui, especialmente em online, com preços medíocres, né? Preços que não geram dignidade para o professor de yoga. E professores oferecendo um montão de coisas online e um precinho desse tamanho. E estão tendo muitos alunos, a grande maioria não está. Não, não tem muitos alunos. No presencial, já tem, os preços não são tão medíocres, não são tão insanos. Porque presencial você precisa manter uma estrutura, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar internet, você precisa pagar segurança, uma série de outras coisas. Mas muitos professores entendem que para viver do yoga, para ter alunos, eles baixam o preço. E pode ter certeza, professor, que baixar o preço não vai levar você no patamar que você precisa para viver do yoga. Você só vai baixar o preço, vai ficar um tempo ali e depois vai desistir do yoga, vai ter que procurar outra coisa para pagar as suas contas. Para você viver do yoga, para você ser um professor que realmente faça diferença, né, para que você tenha alunos, você tem que ter resultados. Você tem que ter conhecimentos profundos. Aqui a nossa mensalidade, aqui em Campinas, é uma das maiores da cidade. Mas por que que a nossa mensalidade é uma das maiores? Porque a gente entrega resultado. Tá? Eu entrego um pacote de coisas, eu não entrego aulas de yoga. Aulas de yoga é um detalhe na nossa jornada. Eu entrego o resultado. Eu entrego para os nossos alunos essa transformação interna. Como fazer a prática do yoga e as técnicas do yoga para atingir níveis mais elaborados de consciência, para reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, para melhorar a qualidade de vida, para se manter relaxado numa situação de pico, numa situação de estresse, numa situação intensa. É isso que eu entrego para os alunos. E aí, não, claro que para você entregar isso, você precisa de uma estrutura, né? A minha estrutura, ela tem aulas presenciais, aulas ao vivo, né? Pelo Zoom, ela tem aulas gravadas, ele tem aqui o que eu chamo de acompanhamento personalizado, eu tenho uma série de outras atividades, mantra, eu tenho o Satyakra, uma série de outras atividades que complementam e que geram esse resultado. Mas mais importante que isso, eu tenho o conhecimento para transmitir. Quando um aluno, por exemplo, começa a liberar uma energia bloqueada, eu sei orientar. E aí ele segue a minha orientação e vence, melhora. Melhora. E aí ele continua comigo muito mais tempo que continuaria. E esse aluno se torna um defensor de você, ele vai indicar, ele vai dizer, olha, eu melhorei lá, eu tinha isso e aquilo, fui lá e o professor me ensinou e eu melhorei. E aí você começa a formar uma estrutura que permite você viver do yoga. Não tem almoço grátis, não tenha ilusão, professor. Você precisa desenvolver conhecimento profundo se você quer fazer essa jornada. Beleza?
O nosso recadinho de hoje era isso. Muito, muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.